Não, não nasci no lar cristão, nasci num lar católico e, uma vizinha da minha mãe evangelizava ela, né, da Batista. E eu tive uma certa. Minha mãe teve, né, uma complicação no meu parto. Eu nasci de parto FOSP, né? E depois fiquei internada na UTI, tive uma infecção, né? Assim, os meus pais têm uma certa dificuldade para me contar isso. E aí o meu pai me contou que quando eu fiquei desenganada dos médicos, ele fez um propósito com Deus, que se o Senhor me tirasse daquela UTI e me desse vida, ele ia servir o Senhor e eu também serviria ao Senhor, né? E aí o Senhor realizou um milagre na minha vida, né? E, e eles começaram a frequentar a Batista, que era no centro de Santo André. E então aí desde pequena, aí meus pais começaram a me levar na Batista, né? Que eu tinha escolinha dominical, cantava no coral, Aí, tinha minha Bíblia de criança, né? Mas depois, aos 9 anos, meus pais se separaram. E aí o meu avô começou a me levar para a igreja. Só que meu avô me levava para Deus e amor. é diferente. Totalmente, né? E aí, eu frequentando a Deus e amor, eu comecei a ter, acho que o Senhor abriu minha visão, né? Tem pessoas que já nascem com dons, né? Já nasce profeta, já nasce carregando algo especial, né? Os dons, né? Então, então na Deus e Amor, acho que o Senhor abriu meus olhos e eu comecei a ter visão. Às vezes, quando meu avô me levava nas conferências que o Davi Miranda fazia, né? E manifestava muitos demônios ali e tal. E eu via, sabe? Uma vez eu vi um dragão com várias cabeças assim, sabe? Aquela coisa. E aí o Senhor começou a abrir minha visão e eu comecei a Mas ter. você não se assustou porque era criança? Falou pra Sim, alguém, sim, venha eu daqui. falei, sim, me assustei, comecei a chorar. Falei pro meu avô que eu queria ir embora, né? Mas você falou, ó, tô vendo isso, alguém. Ou não Ah, falou pra ninguém das não, visões? só falei pro meu avô. Ele não acreditou? Ele Meu acreditou. avô acreditava. Meu avô acreditava. E daí foi onde o Senhor começou a me levar para. Como é que eu posso dizer assim? Na Batista foi eu aprendi a palavra, né? Aquele versículo que está na Bíblia que diz que educa o seu filho, né, no caminho, cria o seu filho, alguma coisa assim, que o seu filho, no caminho que ele, mesmo que ele cresça, não se desviará dele. Eu gaguejei. Você sabe o versículo, escreve aí o versículo. O pessoal conhece esse versículo. Glória a Deus por isso. Ai, Jesus. É, e aí, mas aí vamos dizer, conheceu a palavra é fundamento, mas aí o poder já foi em outro ministério. Exato, Vamos dizer, isso a palavra e mesmo. poder. Isso mesmo. E aí foi na Deus e Amor, né? E o meu avô sempre me levou na Deus e Amor. Mas assim, depois meus pais se separaram, mudaram de cidade. E aí eu não tive mais tive um distanciamento do meu avô. E eles não foram mais na igreja, né? Então, e aí com meus 17 anos, e eu fiquei totalmente afastada. E aos meus 17 anos, eu trabalhei num local que, quando eu saía, eu passava todos os dias em frente a uma Deus e Amor. E o Espírito Santo me incomodava, né? Para mim entrar dentro da igreja. E aí, quando foi um dia, eu entrei. Um dia eu entrei e a palavra foi sobre a ressurreição de Lázaro. E aí eu aceitei Jesus, teve um apelo, né? Eu fui lá na frente, aceitei Jesus e permaneci. Mas assim, como eu era muito jovem, né, tinha as amizades, aquelas influências, né? As pessoas iam em casa e falavam assim: como assim você se converteu? Como assim você é crente? Você virou crente? Né? Não, não, a gente tem que continuar indo para as baladas, não sei o quê. Porque você já estava indo nas baladas. Já, estava afastada mesmo, né? Foi pouco tempo, mas foi o suficiente. E aí, mesmo assim, depois de convertido, ainda dava uma escorregadinha. Não, não, depois de convertida, não, né? Aí o que aconteceu? Aí a minha mãe decidiu ir morar onde o meu avô morava, que era lá em Suzano, não tinha rua. Aliás, não tinha luz na rua, rua de terra, sem asfalto. Uma situação assim
que você fala, não. Eu falei para ela, por que você está indo morar lá? Mas eu não entendia que era o próprio o agir do Senhor para que eu me aproximasse do Senhor. Porque aonde eu estava, junto com as minhas amizades, eu não conseguia. E então, chegando lá, meu avô me levava para a igreja. O meu avô, hoje ele dorme no Senhor, né? Mas foi meu avô que me levou mesmo, que me deu todo apoio para mim ficar firme com o Senhor Jesus na igreja. E o chamado? Demorou muito nessa juventude para o chamado para cuidar de vidas, pregar, ensinar? Como foi o chamado? Demorou um pouco. Demorou. Demorou porque eu fugia muito do chamado. Né? Eu fugia. Mas por quê? Não sei, porque eu tinha um receio, não sei. Medo. Medo. O medo que eu tinha era mais por causa... Não sei se é exatamente isso, mas... por exemplo, se eu estava num ambiente, nesse local, nesse apartamento que meu pai comprou, tinha acontecido lá um homicídio, e tanto é que a gente não sabia. E por que a gente descobriu? Porque eu não dormia. Eu via as paredes se mexer, eu via sangue nas paredes. Teve um dia no quarto no escuro, apareceu o demônio para mim. E eu falava, minha mãe não acreditava, falava que é coisa de criança e tal. Aí, um dia, minha mãe foi falar para a vizinha. Aí a vizinha falou que aquele apartamento estava à venda, porque morava um casal lá, e ele tinha matado a mulher por ciúmes. E eu acho que isso que eu tinha mais um certo medo, porque quando a gente... O Senhor, quando ele tem uma obra na nossa vida, o inimigo, ele identifica isso, né? Ele sabe. Então, a gente não começa a ver anjo. Né? Seria bom se a gente começasse a ver as coisas boas, bem né? melhor, né? Seria bem melhor. Mas a gente não começa a ver anjo. A gente sente opressão, né? O inimigo tenta nos paralisar. Mas isso daí tem a ver com o profético? Que você tenha visões abertas, por quê? Você acha que é porque é chamado profético? Sim, acredito que sim. Sim. Porque desde criança, né? Sim. Não foi nem treinado, não entrou em escola, nem nada. Não tive um treinamento. Hoje, glória a Deus, né? Que tem os apóstolos, tem as escolas, o Podercast, né? As escolas proféticas, né? Hoje tem, mas no meu tempo não tinha. Não tinha ninguém que me instruísse, me ensinasse. A Deus Amor também não ensinava isso, né? A Deus Amor era oração, jejum, era palavra, né? Uma igreja uma igreja que eu via um avivamento. Eu presenciei um avivamento naquele tempo na Deus e Amor. Minha primeira experiência, só tive uma experiência na Deus e Amor, que eu me converti numa igreja avivada, mas até falando disso, aí eu fui lá, não sabia que era uma reunião de oração. Foi eu e meu primo. Meu primo hoje está com o Senhor, acho que tem 2 meses que ele foi. O Jodeval está lá, um servo do Senhor. Nós se convertemos quase na mesma época. Nós bebíamos junto e depois nós se convertemos quase junto. Aí, vamos lá na Deus e Amor, como vê o culto. Aí nós chegamos, era a reunião de oração. Vamos dobrar o joelho para orar. No convertido, nós orávamos 5 minutos e já estava bom. Uhum. E aí eles orando. Deu 10, 20, 30, nosso joelho já arrebentando. e nós com vergonha de levantar. Deu 40 minutos. Aí nós, amém, irmãos, vamos sentar. Sentamos. Aí eu falei para ele, não estava aguentando mais. Ele falou, também não. Aí ela falou, 15 minutos, vamos orar de novo. Uhum. Mais 40 minutos. Eu falei, não aguento. Era desse jeito. Eu falei, meu Deus, não aguento. Era. Muita oração. Muita oração, muita. Mas aí como foi esse chamado? Quando foi que aconteceu? Chamado para o ministério. Foi na Deus e Amor? Pastoral, pregar. Sim, na Deus e Amor. Na Deus e Amor. Porque eu comecei a entrar Aí eu me batizei, né? Passei por uma prova de fogo. Porque eu não tive apoio de ninguém em casa, né? Só do meu avô, mas o meu avô, por uma certa idade também, não pôde ir por causa da idade dele, não pôde ir no meu batismo. Então, eu não tenho foto do meu batismo, não tinha ninguém lá aplaudindo, né? E passei por uma prova de fogo mesmo, nossa. E eu me batizei, aí, na Deus do Amor, você sabe, né? Não pode usar calça. E eu só tinha calça, roupa normal, né?
E lá não podia. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Então, o pastor, ele fazia o culto, né, de oração, do batismo do Espírito Santo, e falava assim, vem todo mundo aqui na frente, que quer receber o batismo, dá as mãos, faz um círculo, né? O círculo das mulheres, dos homens. E as obreiras ficavam colocando a mão na nossa cabeça e você fica dando glória, 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 glória. E elas ficavam ministrando, né? Receba o batismo, falando em mistério. Era assim, né, no meu tempo. E aí o dirigente, o pastor, né, que lá não é pastor, é dirigente, né? Ele disse assim para mim, você tem que parar de usar calça. Senão não vai receber. Senão você não vai receber o batismo com o Espírito Santo. E aí eu conversei com a minha tia me deu uma saia, né? E uma saia que não era nada bonita. Uma saia que não era nada elegante. Mas eu tava com sede, né? Eu tinha sede de ser batizado com o Espírito Santo. Então, eu ia para a igreja todos os dias. Porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu ia todos os dias com a mesma saia. E não tinha... Bom, se eu desfiz, não podia usar calça, nem com tênis, eu ia de chinelo. Eu ia Com de a chinelo. mesma saia e meu chinelo. A mesma roupa. E eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E você era jovem, tinha o quê? 17 anos. Não ficava com vergonha? Não. Nem ligava. Não. Não, meu foco era ser batizado com o Espírito Santo. E aí um dia eu recebi, né, o batismo com o Espírito Santo. E existe a variedade de línguas, né? Às vezes você recebe um batismo com o Espírito Santo e recebe uma língua, e você fala só aquela língua. E conforme você vai buscando, o Senhor te entrega a variedade de línguas, né? E aquilo vai mudando, e com o tempo as línguas vão mudando. E aí eu recebi só umas línguas estranhas, né? Eu falei, não, eu quero variedade de línguas. E aí eu comecei a entrar no... Aí os jovens, né, o grupo da mocidade se reuniu, cada um abençoou, e me abençoaram com uma roupa, com calçado. E a igreja foi me abençoando, foi me ajudando, que viu que realmente eu queria algo sério com o Senhor, né? E aí as coisas foram melhorando. E aí eu entrei na mocidade, e aí a mocidade buscava muito, então a gente ia muito para as vigílias, vigília de sábado, vigília de sexta. No domingo de manhã tinha a consagração, e a gente ia na vigília, a gente chegava, porque a vigília começava às 11 e só terminava às 5 horas da manhã. E muita oração, né? Era muita oração, era muita oração, e eles buscavam muito poder, né? Poder, e vem aqui na frente, vai dar as mãos, e era só isso que a gente queria, receber poder, né? Receber a unção. Então a gente chegava, às vezes eu chegava em casa às 7 horas da manhã, dependendo do local da vigília, né? Colocava o despertador para levantar 8 horas, para poder levantar e ir para a consagração. E da consagração, a gente ia para o evangelismo. Olha só. E do evangelismo, a gente vinha para casa, e como é solteira, né? Chega em casa, a mãe já fez o almoço, aí eu almoçava, descansava um pouco e ia para o culto. Então, totalmente dedicada. Totalmente, me dediquei ao Senhor, me entreguei mesmo. Eu acho que tá faltando isso, né? Os jovens hoje estão muito cansados, né? Sim. Os jovens, eles se despertam aí, jovens, alguns estão parando aí, ora um pouquinho, já tá cansado. Culto demora um pouquinho, eles já estão reclamando, alguns crentes, né? Tem que avivar o povo, né? É verdade, precisa, né? Se as pessoas querem realmente viver o avivamento, né? Que eu já creio que o avivamento já está entre nós. Amém. Em nome de Jesus. Mas é interessante, você começou a pregar lá no Deus e Amor. Sim. Mas sua pregação era como? Do fogo, do reteté? Não, eu lia muito, eu gostava muito do livro de Isaías, né? Então eu lia muito Isaías. Então a minha primeira pregação foi... não lembro se foi Isaías 43 ou 45, que fala num tema, se eu estou contigo, tal, aquela palavra de conforto, né? Aí eu preguei pela primeira vez, só que a minha primeira visão de olho aberto, que eu vi as coisas do Senhor, foi quando eu estava lendo a Bíblia, e a Bíblia assim aberta na minha frente, eu vi uma luzinha assim, ó, em cima da Bíblia, e ela ficava girando, uma luzinha branca. E aí, quando eu olhei assim para aquela luzinha, ela correu assim dentro da Bíblia, correu,
e sumiu. E aí eu entendi que era um chamado que o Senhor estava me chamando, tendo um chamado na palavra. Né? Porque, na verdade, só o que eu queria era louvar. Eu não queria pregar. Não! Falava assim, eu quero ser uma adoradora, porque adorar o Senhor, exaltar o Senhor é maravilhoso, né? E aí me deram a oportunidade para mim ministrar, e eu ministrei, para mim foi péssimo, né? Porque você espera algo que você não vive ainda, né? Você não tá... Mas, enfim, e assim começou. E aí eu tenho aquele testemunho, né, do arrebatamento, que quando eu era ainda jovem, ainda foi nesse período. Explica aí esse arrebatamento. Foi nesse período dessa busca intensa, Sim, teve o arrebatamento. isso. O Sim. primeiro. Sim, Já o primeiro. teve outros, né? Sim, já. Então conta aí como foi esse primeiro. Então, como a gente estava fazendo um propósito de vigília, e a gente ia na sexta e no sábado, e já estava tendo um período já bem longo de vigília, quase um ano nessa, sem parar. E aí eu fui numa vigília na sede mundial, e era o início da vigília, e a primeira pessoa que estava ministrando ali a vigília, estava dirigindo a vigília, eles paravam, porque assim, eles dirigiam até... Quando eles ministravam, antes de passar para outra pessoa, né? Se ele tinha o dom de revelação, ele entregava a revelação. E aí tinha bastante gente, muita gente. E aí ele falou assim, olha... Eles diziam assim, né? Aqui me revela o Espírito Santo, que tem uma pessoa aqui, tem 2 pessoas aqui que o Senhor tem um arrebatamento e o Senhor vai te levar no inferno. E aí, né? Levanta a mão, o outro levanta, ninguém, não. Aí a minha tia falou assim para mim, levanta a mão que é você. Eu falei, não é eu não. E ela, é você sim, é você, levanta sua mão. Eu falei, não pode ser eu, tem tanta gente aqui. Não pode ser eu. E ela insistiu tanto que eu levantei minha mão. E aí, quando eu levantei a mão, ele falou, é você mesmo. E aí, Deus tomou ele em línguas, sabe? E ele começou a falar e tal. E eu falei, ai, meu Deus, eu tenho medo, né? A gente tem medo. Fosse pro céu é outra coisa. Todo mundo quer ter um arrebatamento e ir pro céu, né? Ver as maravilhas do Senhor, né? Então, aí, nessa busca constante, que realmente me dediquei, né, a buscar o Senhor, eu cheguei um dia da vigília e antes de me deitar, eu orei, como de costume, sempre tive o costume de orar, né, pedir ao Senhor para agradecer e tal, dormir, descansar. E aí eu deitei. E não demorou muito tempo, eu escutei um barulho na janela da sala, um barulho se quebrando a janela, né? E onde eu morava, tinha uns meninos que ficavam na rua jogando bola. Só que no meu pensamento, eu pensei, esses meninos brincando na rua essas horas, jogaram bola e quebraram a janela, né? Falei, eu vou levantar para ver. Isso no meu pensamento, né? E aí, quando eu levantei para mim ver, eu vi o quarto como estava, do jeito que eu deixei, tudo como estava, o quarto, né? Ainda tudo assim, o jeitinho, tudo que eu deixei. E eu me vi deitada. Eu me vi. E aí eu fui em direção à sala. Então a casa que a gente morava tinha o meu quarto, aí tinha um corredor, de frente tinha o quarto da minha mãe. E você vindo para cá, tinha o banheiro, a sala e a cozinha. Só que eu escutei um barulho de cavalo andando na cozinha. Barulho de cavalo. E eu pensei, mas um cavalo dentro de casa? E aí, quando eu virei, que eu fui para a cozinha, tinha um cavalo da morte. Um cavalo preto, muito grande, bonito, muito formoso mesmo, cavalo, preto. E o espírito da morte em cima dele. Conforme as pessoas desenham mesmo com aquele capuz preto, né? O espírito da morte em cima daquele cavalo. E aí, quando eu fui para a cozinha, ele corria de mim. É como se ele corresse de mim. E eu fui seguindo ele, fui atrás dele. E aí, da cozinha, do corredor, ele foi para a sala. E da sala, que é onde eu escutei o barulho da janela que quebrava,
no vidro tinha um buraco mesmo, como se fosse um túnel. Aliás, como se fosse, era um túnel. E aquele cavalo entrou naquele túnel preto e eu fui indo atrás dele. E aí eu comecei a sentir o gelo da morte. Aí eu senti um gelo que é inexplicável. Um frio, um gelo que é inexplicável. Frio que não tem a ver com esse mundo, não é natural. Não. E aquele túnel era longo, demorou para acabar. E aí, quando ele terminou aquele túnel, quando eu estava próximo, eu comecei a escutar barulho de fogo. Como se o fogo estivesse vivo, sabe? Barulho de fogo queimando. E aí, quando terminou o túnel, eu comecei a ver tipo vultos de pessoas. Eu não via claramente quem eram as pessoas, mas eu via como se fosse o vulto delas, como se fosse a sombra delas. E eu comecei a ver homem, mulher, comecei a ver as pessoas. E aquele fogo que parecia que estava vivo, ele fazia barulho, sabe? E eu comecei a ouvir os gritos. Comecei a ouvir os gritos das pessoas, os gritos pedindo socorro, uns gritos horríveis, sabe? É horrível. Aqueles gritos de desespero, de homem, mulher, as vozes, né? E era um lugar horrível, sabe? Horrível, horrível, horrível. E aí eu falei assim, Senhor, porque no mundo espiritual a nossa voz parece que é o pensamento, né? A nossa voz é o nosso pensamento. É. E aí eu pensei assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, me tira daqui. E aí, quando eu pensei assim, né? Aquele clarão resplandeceu assim atrás de mim. Aquele clarão, assim, me envolveu aquele clarão, sabe? Aquela glória do Senhor. E eu já comecei a me sentir, já comecei a me sentir em outro ambiente. E aí foi quando eu voltei. E aí eu esperei amanheceu da 8h30 da manhã para mim ir na casa do casal, que eram meus líderes, né, da mocidade. Para falar a experiência. Para falar para eles a experiência. E aí amanheceu o dia, eu fui. Cheguei lá, ela começou a fazer o café e tal, comecei a contar. Aí ele falou para mim, olha, o Senhor tem uma promessa de levar você no inferno, só que você ficou com medo. Você ficou com medo e você pediu ao Senhor a misericórdia e o Senhor, claro, a misericórdia dele. E aí o Senhor tirou você de lá. Mas quando acontecer isso de novo, não pensa, não tenha medo e tal. Ele começou a conversar comigo, né? Só que eu fiquei 3 dias, como se eu estivesse em outra dimensão. Sem sentir fome, sem sentir sono. Foi algo surreal. Foi uma experiência tremenda. E eu estava em casa e se vinha alguém no portão, o senhor falava para mim, tal pessoa vai vir aqui. Daqui a pouco a pessoa me chamava no portão. Eu fiquei muito sensível ao mundo espiritual, assim, de ter uma... Tudo o senhor me falava. Eu estava assim, sabe? Foi algo tremendo, foi uma experiência única.